que é interferência de ondas? É quando as ondas, pessoal, se encontram em fase ou em oposição de fase. Essa interferência existe de 3 tipos: construtiva, destrutiva parcial e destrutiva total. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um pulso vindo nessa direção de amplitude A, aqui fora, tá? Uma corda, alguém produziu ele. E do outro lado da corda, alguém também produziu. E esse aqui está indo para lá, ó. Do outro lado da corda, alguém produziu um pulso idêntico, também de amplitude A, que está indo para lá, com a mesma velocidade, porque é a mesma corda. Vai ter um lugar aqui que eles vão se encontrar. Nessa região de encontro, esses pulsos vão se somar. Vai ter uma intensificação da amplitude. Como se alguém tivesse... Vamos supor que se fosse som... aqui é amplificado. Lembra que nós vimos as qualidades fisiológicas? Isso aqui é 2A de amplitude. Então a sonoridade aumentou. E depois que eles se encontram, gente, existe o princípio da independência. Cada um dos pulsos continua sua propagação como se nada tivesse acontecido. Eles se restauram a amplitude Azinho inicial depois do encontro e continuam. O que estava indo para a direita continua indo para a direita, e o que estava indo para a esquerda continua indo para a esquerda. Isso aqui é uma interferência construtiva total. Tem uma amplificação da onda. Se um é vermelho e o outro é vermelho, vai dar um vermelhão mais forte ali naquela região. Capite? Bem, deixa eu mudar a cor aqui. Seria interferência destrutiva. Interferência destrutiva é quando eles se encontram em oposição de fase, em oposição de movimento. Tipo, esse aqui, ó, produz para cá uma amplitude 2A com a mão dele. Um pulso, tô falando impulso, mas vale para onda também. Está indo para lá, para a direita. O cara do lado de cá produziu uma ondinha de amplitude A. Está indo para cá, ó. Essas ondinhas também vão se encontrar, mas não mudou a caneta. Aí. Isso. Essas ondinhas também vão se encontrar. Só que uma puxa 2A para baixo, os pontos, e a outra puxa A para cima. Então na região de encontro nós vamos ter uma onda resultante que é A para baixo. Então uma aniquilou a amplitude da outra nessa região quando elas se juntam. Certo? Isso aqui é uma interferência IDP, interferência destrutiva parcial. Após esse momento de interferência, que uma passa pela outra, elas voltam como se nada tivesse acontecido. Princípio da independência. Aqui era por cima, continua vindo por cima, com amplitude A. E a que estava indo por baixo, depois ela se restaura, né? Essa amplitude 2A continua indo para lá. E a destrutiva total, né? Acho que vocês já sacaram como que ela vai ser. Não é? Seriam 2 ondas ou 2 pulsos em oposição de fase com a mesma amplitude. Tipo um pulso indo para lá com amplitude A e um pulso vindo para cá. Que não deu, ó, um aqui embaixo, ó. Um pulso indo para lá com amplitude A e um vindo para a esquerda com amplitude A.
velocidade deles, a região de encontro, a corda só vai tremer, não vai subir nem descer, porque uma puxa para cima, outra puxa para baixo a mesma distância, vertical. Esse ponto aqui é chamado de nó. Ele é uma região de interferência destrutiva T, IDT, interferência destrutiva total. Olha só, que bonito. A interferência de ondas num ponto do meio de propagação é o fenômeno resultante da superposição ou sobreposição de duas... Parcial. Uma passa pela outra como se nada tivesse acontecido. E nesse caso é construtiva, aliás, desculpa. 2A com A dá 3A. Então, após a interferência, ela continua a sua forma original, como se nada tivesse acontecido. Princípio da independência das ondas. Segundo é o que eu acabei de narrar para vocês. Ó. Em cima, total, sumiu as ondas. Construtiva. Embaixo, destrutiva parcial. E a última lá embaixo, destrutiva parcial, destrutiva total. Dá 0. Ó. Soma, interferência construtiva. Destrutiva parcial, nesse caso está para cima, né? Porque o pulso maior está para cima, contrário ao que a gente desenhou. E ali, ó, fica reto. Esse aqui é som, e aqui é som, essa de baixo, ó. Esse ponto aqui dá silêncio. Se é vermelho, esse ponto aqui a cor some, uma aniquila a outra. Aqui está a minha posição de fase, é um fenômeno da natureza. Não é o cientista que quis que isso acontecesse, isso simplesmente acontece. Tá? O cientista só organizou em forma de conceitos, né? Uma teoria da física. Bom, to be continued, olha que legal, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. A interferência de ondas num ponto do... Bom, por exemplo, onde está a sua casa, a antena da sua casa, dependendo de qual cidade, de qual posição, pode, por exemplo, da SBT, está chegando 2 ondas. Uma delas proveniente da antena da sua cidade e a outra chegando, por exemplo, do satélite ou de uma antena de outra cidade próxima. De modo que elas estão chegando no receptor em oposição de fase, uma chegando com amplitude A, outra chegando com amplitude para baixo A. Elas se aniquilam e você não sintoniza. Aí seu aparelho vai ficar mal sintonizado, né? Com imagem, som complicado. Já se ela encontra com 2A, né? Construtiva, nossa, sua imagem e o som vão ficar perfeitos, né? E olha só, em fábricas, samplear um som, gente, uma onda, jogar no software computacional e produzir uma onda inversa, exatamente inversa. Então, depois vocês leem com calma, eu vou só explicar. Em fábricas que tem muito barulho, o barulho, gente, ele causa problemas, né, para a nossa saúde. Inclusive, hoje em dia ele é tido como crime ambiental, né? Então, existe uma quantidade de decibéis, né, que é uma medida de potência sonora, de intensidade, que a gente suporta. Mais do que isso, muitas horas faz mal. Fábricas que funcionam dia e noite sem parar, como elas repetem sempre a mesma função, o barulho é sempre o mesmo, dia após dia, noite após noite. Então o que eles fizeram? Samplearam o som, gravaram, puseram várias caixas de som em determinados pontos dessa fábrica e gravaram a onda emitida pelos aparelhos de funcionamento. Jogaram isso no computador e agora, ao invés de pôr gravador nesses pontos da fábrica, eles puseram uma caixa de som em cada um desses pontos, emitindo a onda sampleada, ou seja, a onda invertida, de modo que a hora que ela se encontra com a onda está sendo emitida pelos aparelhos, né, da qual eles ampliaram, essas ondas vão dar interferência destrutiva em vários pontos e nós vamos ter silêncio. Então, som com som vai promover silêncio por uma organização controlada para gerar interferência destrutiva no ambiente em vários pontos deste. Doido, né? O escapamento do automóvel faz a mesma coisa. Ele faz um puta barulhão, o motor.
Aí a onda que sai ali no escapamento, tem várias placas ali dentro que vai fazer a hora que ela refletir lá na outra ponta, reflexão, né? Fenômeno ondulatório. Ela volta em oposição de fase com a que vai continuar chegando. Então, em vários pontos ali dentro do escapamento, está dando interferência destrutiva. Por isso que a gente tem, né, um barulho bem inferior ao que o motor produz, na verdade, emitindo pelo nosso carro. Olha aqui que doido, ó. A acústica. A história conta que uma vez inauguraram ali, né, um templo, né, uma igreja, de modo que o confessionário ficou num ponto, sabe essas conchas acústicas, curva, tipo um espelho côncavo, né, que ela foi construída, e o confessionário foi posicionado ali atrás de onde fica aqui o altar, né. E aí, assim que inaugurou essa igreja, alguns fiéis permaneceram e alguns foram lá confessar, né. E aí, mesmo ele sussurrando pro padre, né, falando com baixa sonoridade, né, pouco amplificado, o que acontecia? Aquele lugar coincidentemente ficou no foco daquilo que seria um espelho côncavo. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem, ó. Imagina um espelho côncavo, ó. Vou mudar a cor. Aí a onda incidente com a onda refletida no espelho, gente, chegava em alguns pontos do ambiente, algumas cadeiras ali na frente do altar, gerando interferência construtiva. E as pessoas ouviam a pessoa no confessionário conversando com o padre como se ela estivesse gritando os pecados para o padre. Então aqui seria um espelho côncavo, ó. Aí aqui tem o foco, né? Do espelho, que é onde estava o confessionário. E aqui, assim, aqui estaria o altar, né? E aqui as cadeiras das pessoas, né? Que estavam ali esperando e tal. Então quando a pessoa estava aqui no foco, no confessionário, junto com o padre, começava a falar, tinha som produzido por ela que ia diretamente para cá, né? E som produzido por ela que vinha para cá, ó. Todo raio que bate aqui, ó, passando pelo foco, ele volta paralelo. E aqui mesma coisa, ó. Refletiu. Então em alguns pontos, tá vendo que tá encontrando crista com crista, ou compressão com compressão? Nesses pontos começou a dar interferência construtiva. E a onda que bate retinho aqui, ó, ela volta retinho. Então tinha um lugar que dava 3A de amplitude. Né? Pensa que vergonha. Mas aí os engenheiros aproveitaram, né, da circunstância, foram tentar entender o que estava acontecendo. Obviamente descobriram. A partir de então eles começaram a construir propositalmente um altar, lugares que fazem palestras, reuniões. O posicionamento onde vai ter a narrativa, onde vai ter o narrador falando, para que painéis refletores, está vendo ali em cima nesse desenho? Aqui, ó, os painéis refletores e tal. Ó, cadê? Aqui, ó. Aqui dos lados, tá vendo? Ó, lateral diagonal. De modo que tudo isso aqui tem um ângulo controlado e posicionamento tal entre um e outro, de distância entre um e outro, para fazer com que a onda emitida e a onda refletida cheguem nas pessoas que estão ali como ouvintes, gerando interferência construtiva, amplificando o som naturalmente, sem precisar da ação de eletricidade para fazer uma amplificação artificial numa caixa de som. A amplificação ocorre de modo natural, por reflexão direta das ondas, usando o fenômeno da interferência construtiva. Dizem que nos Estados Unidos tem um lugar lá de fazer palestra, que tem 2 narradores, um que fica no lado vermelho e outro que fica no lado azul. E as cadeiras onde ficam os ouvintes, elas são distribuídas assim, meio que caoticamente, não é de um lado vermelho e de outro lado azul, vermelho e azul tudo misturado, de modo que quem sentou na cadeira azul vai assistir a palestra de quem é o azul, quem sentou na vermelho vai assistir a palestra de quem é vermelho. Como assim?
Porque do azul, naquela cadeira azul, vai dar interferência construtiva. Então amplifica o som do cara que está narrando lá, está falando lá. Por outro lado, nessa cadeira azul, vai dar interferência destrutiva total daquele que está dando a palestra no oratório vermelho. E essas duas palestras estão acontecendo, né, simultaneamente. Então, pela cor das cadeiras e a cor da onde fica o oratório, você assiste uma palestra ou outra, de uma delas da interferência construtiva total e da outra interferência destrutiva total. Não tem interferência construtiva total, é interferência construtiva. A gente tem dois emissores, dois alto-falantes emitindo som. Então nós vamos ter que a compressão de um vai encontrar com a compressão do outro, ou vamos pensar em onda eletromagnética, é mais fácil. Crista de um com crista do outro, vale de um com vale de outro, aí dá interferência destrutiva construtiva também, vale com vale, crista com crista construtiva. Agora crista com vale dá destrutiva. Então, ó, o padrão que se forma, vão formar as franjas de interferência. Tá vendo? Essa parte borrada aqui, ó, olha, 3 linhas nodais, são linhas nodais. São regiões de interferência destrutiva. Essas duas caixas estão emitindo sons de mesma frequência. Só que quem andar aqui nessa linha aqui, ó, não escuta nada. O som está sendo destruído. Já aqui está amplificado. Como o dobro da amplificação. Esse aqui tem A, esse aqui tem A. Essas regiões aqui, ó, é 2A. Preto é vale com vale, ou rarefação com rarefação. E o azul é crista com crista. Certo? O distanciamento entre essas fontes influencia. Por isso que a gente falou lá do lugar onde eles fazem, né, o oratório, enfim. Então, existe uma previsão onde vão estar as linhas nodais. Ó. Olha quantas linhas nodais. Ó. Então todas as carteiras alinhadas aqui, ó, não vão escutar nada. Tá? Uma aqui escuta bastante. Onde tem o preto e o rosa aí, ó, o azul. Quanto mais distante estão as fontes, gente, mais linhas nodais aparecem, ó. Região de interferência destrutiva. Para que apareceram umas aqui circulares, tá vendo que lindo? Só um olho bem preparado enxerga aqui, tá vendo as linhas nodais? Ó, aproximar vai diminuir a quantidade de linhas nodais. Tá vendo? Dá pra perceber, ó. Encostar uma na outra, ó. Pôr de outra cor. Verde. Olha só, mais grossa, hein? Uma região maior. Se a gente puser uma em cima da outra, não tem jeito, tem. Aí não vai ter, né? Aí não vai ter. Um pouco aqui de rosa. Porque elas vão emitir na mesma posição as ondas. Então não vai ter linha nodal. Só tem interferência construtiva de uma com a outra. Se elas começaram a ser emitidas simultaneamente as ondas, né? Foram ligadas simultaneamente. Mas se a gente puser frequências diferentes aqui, ó, agora de mudar o lambda, aí vai ter, porque o distanciamento entre cristas e várias vai mudar, ó. Tá vendo? Os borradão aí no meio são as interferências destrutivas. Deixa aqui, ó. Vermelho agora, ó. Tá vendo? Onde tá bem borrado, é interferência destrutiva total. Legal, né, gente? Muito bom. Vamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Era bem óbvio mesmo, né? Porque era partícula. Esse é o experimento de Higgs provando que onda é energia. Né? Se onda é energia, ela se curva. Se a gente puser duas fendas, não vai aparecer dois riscos lá atrás, vai aparecer vários, porque a crista de uma encontra com a crista do outro, vale com vale, crista com vale, gerando padrões de interferências construtivas e destrutivas sucessivos, não é isso? A parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente.
Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Cuja massa é 9 vezes 10 é menos 31 kg, né? Medida no experimento de Millikan, né? Da relação carga pela massa. Então o elétron é partícula, até onde a gente sabe, né? Então ele teria que ter um comportamento de partículas, gerar ali na fenda dupla dois riscos. Duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Em criar um modelo de interferência como o das ondas. Isso não faz sentido. Deverão lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. E para saber por qual fenda ele está passando, colocaram um detector. Tipo um campinho elétrico, um campinho magnético, igual tem nessas videolocadoras, supermercado, que detecta a passagem de pessoas e teria que detectar o elétron, que é matéria também. Mas o elétron, olha só, se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. Um tanto estranho, né, pessoal? Porque até então o elétron era partícula. E de repente você põe uma fenda dupla e lança um feixe de elétrons, ou 1 a 1, forma padrão de interferência, com várias raias. Não só duas regiões atingidas, como é o que a gente esperava, né, tal como lançamos as bolinhas, que é matéria. O elétron sendo um corpúsculo, né, mesmo que massa muito pequena, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, teria que ter esse comportamento que era o esperado, de partícula. Porém, ele se comportou como energia, porque ele difratou, né, em cada fenda e gerou padrão de interferência, tal como a onda na água, que foi onde Huygens provou que a água é transporte de energia e não de partícula, de acordo com que ele refutou Isaac Newton. Bom, aí o que eles fizeram também? Lançaram um feixe de prótons. Antes, a hora que coloca o observador, um detector de passagem na fenda, porque esse fenômeno estranho, eles querem saber o que está acontecendo ali naquela região. O elétron é como se ele soubesse que vai ser observado, porque se colocou um detector para analisar ele ali na fenda, nas fendas, numa só ou nas duas, tanto faz, ele passa a se comportar como partícula, gerando dois riscos lá no anteparo, tal como era esperado. Tira o observador e imediatamente ele se comporta como energia. Então, sem observador, o elétron é energia, com observador, detector de passagem, ele é partícula. Ele tem esse comportamento dual. Também assim, próton, aconteceu isso, com nêutron não. O nêutron se comportou sempre como partícula. Aí eles pegaram hélio, sabe? Hélio, cara, são dois prótons no núcleo. E ele se comportou como energia, sem detector, e com detector como partícula. Certo? Então a matéria tem esse comportamento energético também, alguma delas. É muito legal, né? Saber dessas coisas. Bom, pessoal, na sequência você vai ver a animação de um vídeo onde o cara coloca sal numa película e emite som por baixo dela. Vai ter som incidente, som refletido na película. Isso vai gerar, de acordo com a frequência, padrões de interferência,
onde algumas regiões vão dar interferências construtivas e outras vão gerar interferências destrutivas que vão ficar desenhadas. Então, onde tiver o acúmulo de sal, é porque ali não está vibrando aquela região da película. Quer dizer que ali ocorreu interferência destrutiva total. Aonde não tem sal, é porque está vibrando, empurrou o sal dali. É onde está tendo interferência construtiva no sistema físico em questão, ok? Muito bem. Então, igual a gente observou, né? Aquele programinha de dois falantes, dois alto-falantes. Se a gente muda a frequência, né? No finalzinho a gente fez isso. Muda os padrões de interferência, onde se é construtiva ou é destrutiva. Aí ele está fazendo isso, está mudando a frequência, está fazendo ficar cada vez mais agudo. As linhas nodais, as regiões nodais, que é onde tem um acúmulo de sal, vão se alterando. Olha que louca a natureza, hein, gente? Precisou ser um homem existindo ou não, isso acontece. Fenômeno da natureza, né, gente? Top, né? Olha isso. Simetrias perfeitas, né? Que louco, que lindo. Ressonância, gente, é muito louco. É um tipo de interferência entre onda e matéria. A matéria, Louis de Broglie, em 1932, já 32 ou 42, que tem comportamento dual a matéria. Ela se comporta como energia e como matéria, adensamento e desadensamento. E é possível, cara, uma onda interferir com matéria, já que toda matéria tem uma frequência natural de vibração. Escuta isso. Peraí, deixa eu ligar a caixinha aqui. Só um minuto. É tipo assim, cada material, cada corpo, entre aspas, material, tem uma ou mais frequência natural de vibração, um determinado hertz. A gente praticamente não percebe isso ao olho nu, porque a amplificação dessas ondas, que tem frequências naturais, os corpos, é muito pequena, sabe? Muito imperceptível pelo nosso tato e pela nossa visão. Porém, usando um equipamento adequado, como um sismógrafo, que mede vibração, você já deve ter ouvido falar, né, que o sismógrafo mediu tanto na escala do terremoto lá, não sei o que lá. O sismógrafo é uma ponteira que mede vibração. Então, se qualquer objeto você coloca o sismógrafo, você vai ver que ele tem uma frequência que ele mais gosta de vibrar. Ele pode ter várias, mas tem uma que ele mais gosta de vibrar, que é a de menor energia. É a menor frequência também. E a amplitude é imperceptível à nossa visão. Porém, se uma onda chegar nesse material, nesse corpo, com frequência da onda igual à frequência natural que o sismógrafo mediu, e você programa essa onda para ser igual, ao invés dela ser refratada e refletida parcialmente pelo material, ela vai ser absorvida. E a amplitude da onda passa para a amplitude do corpo. Aí ele passa a amplificar o seu movimento
tornando-se isso visível aos olhos nus, aos olhos sem nenhum instrumento para detecção. Tá? Por exemplo, a água. A água tem uma certa frequência natural. Tanto certo, eles mediram, descobriram que a molécula de água, vou fazer em forma de bolinha aqui, tá? Vou pegar uma cor. Desculpa. Uma molécula de água. Aqui é a água, tá? H2O. Ela tem uma certa frequência de vibração. E também uma certa amplitude. Então, quanto ela se desloca para cima, para baixo, para direita e para esquerda. É uma amplitude de vibração, é um MHz. É um movimento harmônico de oscilação que ela possui espontaneamente. E, curiosamente, quando os cientistas descobriram a frequência natural da água, ela coincidiu com a frequência natural das diversas frequências que existem no espectro eletromagnético, uma faixa dela conhecida como micro-ondas, frequência do micro-ondas. Por isso que o forninho chama micro-ondas. Gente, isso foi desenvolvido pela NASA, quando estavam na missão de levar o homem para a Lua, viagem espacial. Porque lá não dá para cozir, né? Botar fogo lá já não tem oxigênio, né? Para eles respirar direito. Imagina usar oxigênio para fazer fogo, né? Então, eles precisavam aquecer e cozinhar de uma outra forma. Sabiam que a luz do sol esquentava, mas parte refrata, parte reflete. Não é um aquecimento assim. A hora que eles descobriram o fenômeno da ressonância entre matéria e energia, foi possível fazer a amplificação disso. Então, por exemplo, se eu mandar a frequência de qualquer outra onda, por exemplo, se eu mandar a frequência do infravermelho, essa ondinha vai lá, parte dela refrata, parte dela reflete. Ela vai ter uma amplificação mínima aqui, ó. Aqueci só um pouquinho. Não deu ressonância, deu reflexão e refração. Agora, se a gente mandar ali, incidir nessa molécula de água, e o alimento está cheio dessas moléculas, né, gente? Está repleto delas. Uma frequência de uma onda chamada micro-ondas, que é igual à da frequência da água, toda essa energia que vai ser absorvida. Se isso aqui tem amplitude A e a água se vibrava com amplitude A, a água vai absorver a energia da onda e ela vai vibrar agora enquanto essa onda estiver incidindo nela, enquanto a onda estiver incidindo, com 2A de amplitude. Quando você regula a potência do seu micro-ondas, você vai fazer a onda igual, só que mais amplificada. Ó. Se você produzir essa onda aqui com amplitude 3A, encontra a água que está com amplitude A, com mais 3A, essa água vai vibrar com amplitude resultante 4A. Quanto mais ela oscila para o lado, ela está se atritando. Está se atritando com o resto dos alimentos ao redor dela. E pelo atrito, esfrega umas mãos na outra para você ver. A energia cinética é convertida em efeito Joule, né? Em energia térmica. E isso vai se transmitindo por condução. Tem condução, convecção e radiação. Não é as formas de transferência de calor da última aula nossa? Então, vai se transmitindo por resto dos alimentos. Para porção. E é uma coisa assim, praticamente ao mesmo tempo, né, gente? É muito legal. Não vai aquecer só a superfície exterior, já começa de dentro para fora também. Muito bem. Então, gente, parar aqui. Acompanha aí a explicação. Vou ligar a caixinha aqui e apagou. Agora foi. Então, ó, tudo que existe na natureza
tem uma ou mais frequências naturais. Ou seja, existem frequências que os corpos gostam de vibrar. São as frequências naturais deles. Então, a ressonância é um fenômeno de interferência que acontece quando uma onda atinge um sistema que tem frequência natural idêntica à da onda que está chegando. Esse sistema passa a oscilar em consonância, ou seja, a onda excita o sistema dando energia, amplificando o movimento. Tá? Intensidade ou sonoridade, lembra? Intensificação, maior amplitude. Olha que legal. Essa corda aqui é a Mi. É a frequência de baixo, é a Lá. Por isso, a corda Mi, aqui tá a casa, você apertar o dedo, na hora que a onda produzir, ela vai produzir tá lá com o dedo. Aqui tá a casa, na corda Mi, você tange a corda Mi, ela vai produzir Lá. Por um acaso, Lá é a frequência natural da corda de baixo. Lá, Ré, Sol, Si, Mi, Primo. Então a de baixo vibra sem ninguém tocar nela. Lá produzida pela corda de cima, com uma frequência idêntica, essa corda começa a amplificar esse movimento. Ela já estava vibrando daquele jeito, ó. Só que com amplitude tão pequena que nem ouviu, você não ouviu. A partir do momento que você tange uma energia extra do seu corpo, tangendo a corda de cima, ela amplifica a amplitude que ela já tinha. Isso, ela não para de vibrar em nenhum momento. Só que uma amplitude minúscula, já está amplificando. E assim, você vem aqui para casa na corda Lá, e aperta e tange Lá para produzir o Ré. E o Ré é a frequência natural da corda de baixo da Lá. Você vê que o Ré começa a vibrar sozinho. É assim que a gente faz para o final do ano. Certo? Os objetos vibram a uma frequência particular ou regularidade. A oscilação do pêndulo é um movimento evidente, mas as partículas de qualquer objeto também vibram. A ressonância ocorre quando as vibrações de um objeto se combinam com outras, de frequência idêntica. É por isso que os batalhões de soldados jamais marcham em cadência ao atravessar uma ponte. As vibrações causadas pela marcha podem combinar com as da ponte e intensificá-las, fazendo a... Então, tudo que for periódico, movimento repetitivo, né, como o soldado marchando, aquilo lá vai gerar uma frequência, um som periódico, né, que se repete pela cadência deles. Se de repente essa ponte tem a mesma frequência natural da marcha deles, a ponte vai amplificar. Ela pode ruir, cair, arrebentar. Entendeu a ideia? Por exemplo, quando passa um caminhão na rua, ele golpeia os pneus dos asfaltos, produzindo abalos, vamos propagar como ondas na região, inclusive para sua casa. Aí de repente você sente o chão vibrando, certo? Ou ouviu o barulho do caminhão. E de repente uma xícara ou algum objeto dentro do seu armário começa a vibrar do nada. Ou seja, por acaso, coincidentemente, a frequência gerada ou pela colisão com o chão ou pela frequência do motor produziu uma frequência de onda que coincidiu com a frequência natural daquela xícara, daquele objeto que está no... ou o próprio vidro do armário, né? O vidro da frente dele, os negócios de louça, né? Se guarda a louça. Aí o vidro da casa da cozinha, sei lá, uma janela, da ressonância. Tá? Como as xícaras possuem massa ligeiramente diferente uma das outras, só vai vibrar uma ou duas, são aquelas que são idênticas. Ela vai ter uma frequência de acordo com a sua massa, com o seu tamanho. Por mais que elas sejam fabricadas, né, por máquina, às vezes, a precisão da medida não é a 100%.
Por isso que só algumas vibram, são aquelas que vai ter a frequência idêntica daquela onda produzida naquele momento. Tudo bem? Física na veia. As antenas do aparelho celular também é a mesma coisa. O seu aparelho, os aparelhos mais antigos dava para ver, tinham duas antenas, uma emissora de onda e uma receptora. O número do seu celular, gente, está associado a uma frequência de elétrons que fica nessa anteninha sua interna, subindo e descendo, oscilando numa certa frequência. O número do celular é associado a uma frequência de oscilação de elétrons na antena do seu celular. Quando eu com o meu celular digito o número do seu e dou para ele mando ligar, a antena emissora do meu vai produzir ondas eletromagnéticas com frequência idêntica à frequência de oscilação da antena receptora do seu celular, que é única, está associada ao número seu e não existe outro número igual. Ela vai para o satélite e espalha na região de cobertura da operadora. Porém, nessa região de operadora só vai ter uma antena que vai estar vibrando com a mesma frequência da onda que o meu emitiu e está vindo pelo satélite, que é a do seu celular. Por isso que só ele conecta. Ok? Você só me escuta porque eu produzo com minhas cordas vocais frequências idênticas às vibrações que seu tipo não pode ter. Seu tipo não tem só uma frequência natural de vibração. Ele tem frequências que vão de 20 Hz a 20 mil Hz. Entende a ideia? Se eu produzir uma frequência abaixo de 20 Hz, isso não pertence à frequência natural do seu tímpano. A energia vai até chegar nele. Só que ele não vai vibrar, ele não vai amplificar com ela. Porque não vai dar ressonância. Se alguém produzir um som acima de 20 mil Hz, essa onda vai entrar no seu ouvido. Só que não vai amplificar seu tímpano, porque o seu tímpano não tem essas frequências acima de 20 mil Hz como frequência natural, que ele gosta de vibrar. Então as nossas cordas vocais produzem sons em várias frequências, que são exatamente as frequências que os tímpanos conseguem amplificar, tá? A ressonância. Porém, com a idade, gente, o tímpano, por ser uma membrana, ele vai enrijecendo. Ele vai perdendo a capacidade de frequências, principalmente agudas. Inclusive, existe alguns, a Claro tinha lançado há um tempo atrás, toques de celulares de frequência próxima ao 20 mil Hz. Pessoas com mais de 60 anos, acima dos 45 mil Hz, elas não conseguem mais ouvir. Porque o tímpano delas não perderam essas frequências naturais bem altas. Entendeu? Aí todo mundo ouve, a pessoa não ouve. Faziam isso na sala de aula, cara. Professor mais velho, aí todo mundo ouvindo um sinal, rindo, e o professor, o que está acontecendo? Está acontecendo. Entendeu? O cara é foda. A antena de televisão é a mesma coisa, viu, gente? Tem emissora. Quando você muda o canal, na verdade você está pondo no buster, ligado à sua antena, elétrons para oscilar numa frequência, que é a frequência do SBT. Da onda que o SBT emitiu, chegou na região de cobertura, sintonizou a sua, a do outro, porque isso que assistiu o mesmo canal, o vizinho. Quando você muda lá para Bandeirante, o SBT some, mas aí vai captar agora, os elétrons vão oscilar em outra frequência na sua antena, a que vai dar ressonância com o sinal emitido pela Bandeirantes. Certo? Foi no micro-ondas, né? Eu acabei de falar para vocês. É a mesma frequência da água. As partículas de água vibram em ressonância. Não vibram não, né? Elas, quando já estavam vibrando, elas amplificam a sua vibração. E aí, o atrito ao redor do que tem dela vai transformando em energia térmica que está abaixo da gravação, não saiu. Aí, ó. Traz forno de micro-ondas. Agora vamos conhecer a reação que faz o forno de micro-ondas aquecer os alimentos e saber como é o funcionamento deste aparelho. O calor passa para os corpos de várias maneiras. Uma delas é o atrito. Num dia frio,
a gente costuma esfregar as mãos. Entrando em atrito uma contra a outra, as mãos se aquecem. O forno de micro-ondas se baseia no atrito para aquecer os alimentos. A principal peça do forno é o magnetron. Nele, a corrente elétrica se transforma em ondas de rádio, as micro-ondas. Só que estas são invisíveis e a gente não pode ouvir. Os alimentos são constituídos de 80 a 90% de água ou até mais. As micro-ondas penetram nos alimentos e fazem as moléculas de água girar, se atritando umas nas outras. O efeito é o mesmo de quando esfregamos as mãos. Para melhor aproveitamento do calor, uma hélice de aço inoxidável reflete e espalha as micro-ondas pelo teto, chão e paredes do forno. Desta forma, o alimento é atingido por todos os lados de maneira uniforme. As partes líquidas se aquecem por atrito e transmitem o calor para o resto do alimento por condução. Assim, o alimento fica todo cozido. Legal, né? Tudo interligado os conceitos, né, gente? Ressonância magnética, então determinadas regiões da sua cabeça têm frequências. Aí eles mandam frequências iguais de ondas e conseguem visualizar por esse fenômeno um pouco mais sofisticado. Agora olha isso que legal, nós falamos dos soldados marchando, né? Isso aqui é o seguinte, é uma ponte no Estreito de Tacoma, no estado de Washington, que foi inaugurada. Depois de um tempo começou a ventar na região, um certo ângulo, uma certa velocidade, que a fenda, né, funcionou como uma fenda. A distância entre a ponte e o rio Tacoma, ela funcionou como uma fenda. Você sabe por uma fenda, dependendo da velocidade que o vento chega, isso produz som, que é uma onda. Por exemplo, você abre seus dedos, uma certa abertura. Aí você sopra, ó. Dependendo da velocidade desse vento, produz som. E sons de diferente frequência. Pode ser mais grave, mais agudo. Tudo vai depender da velocidade do som chegando nessa fenda. Nesse caso é a distância da ponte até o rio, que é onde canalizou esse vento, fazendo um apito gigante, produzindo frequências sonoras que, embora nós não era audível para nós, porque é na faixa de infrassom, coincidiu com a frequência da ponte. A ponte já estava vibrando, já estava oscilando, só que uma amplitude que a gente não percebe o nosso olho, nem nosso tato, só de um sismógrafo. Aí essa onda gerada pelo vento, virando som nessa fenda, amplificou, a amplitude dela passou para a ponte. E aí a ponte começou a dançar. Quem morreu foi só um cachorro da raça Collie que não saiu do carro, ficou com medo. Em 1940, uma ponte suspensa recém-construída sobre o Estreito de Tacoma, no estado de Washington, desabou durante uma tempestade. O projeto de construção não levara em conta suficientemente o efeito da ressonância. As vibrações das ventanias coincidiam com as frequências naturais da ponte de concreto. Isso causou ressonância que intensificou os movimentos vibratórios da ponte até que ela se rompeu e desabou. Em 1940, uma ponte suspensa recém-construída sobre o Estreito de Tacoma, no estado de Washington, desabou durante uma tempestade. O projeto de construção não levara em conta suficientemente o efeito da ressonância. As vibrações das ventanias coincidiam com as frequências naturais da ponte de concreto. Isso causou ressonância que intensificou os movimentos vibratórios da ponte até que ela se rompeu e desabou. Eu menti pra vocês, dá um replay aí pra você ver. Dá pra gente escutar algumas frequências assim desse vento, né? Agora que eu prestei atenção, é mole. Mas enfim, é isso, né? Então, pessoal, a seguir nós vamos ver algumas animações aí, onde o cara controlando o som emitido, no caso, vai produzir ressonância em xícaras, né? Para quebrar elas, certo?
E pessoas conseguem fazer isso com a voz mesmo. Elas vão mudando a frequência nas cordas vocais. Aí ela vai olhando e vai ver que a xícara começa a vibrar, né? Então ela vai chegar na frequência exata, que aí a amplificação se torna máxima. E aí a estrutura, né, não suporta a vibração e ele acaba estourando, né, explodindo. Vamos ver agora, logo a seguir. Nessa próxima animação, ele vai colocando o vinho numa taça e passando o dedo. Como o dedo é um movimento circular, é periódico também, né, gente? Ele já era uma frequência ali, que aí ele vai chegar a cada momento numa frequência diferente. Por que diferente? Porque como ele vai adicionando vinho, está mudando a massa total do sistema. Então muda a frequência natural do sistema. E aí ele chega em cada uma delas. Tá? Mostrando que a altura, né, da parte vazia influencia na frequência natural do sistema que vai se alterando, né? Então a ressonância se dá em diferentes valores de frequência, uma para cada tipo de sistema físico em questão. Muito da hora também, observa só. Observa só, que aí ele vai ficando cada vez mais grave. Tá vendo? Quanto menor a parte vazia, mais grave vai ficando.